Hoje, iniciando a nossa aula de História, faremos uma revisão da unidade 4 que vocês aprenderam até agora. Vocês aprenderam, no início dessa unidade sobre Çatalhöyük, que é um sítio arqueológico na região da Turquia. Como será que as pessoas viviam há 7.000 anos, E Çatalhöyük é um dos primeiros núcleos urbanos da história. Nessa época, há 7.000 anos, eles desenvolviam a agricultura e praticavam pastoreio, tá? E naquela época, as suas casas eram muito agrupadas, muito próximas uma das outras. Então, eles se locomoviam pelos telhados, tá? Não existiam ruas naquela época. E ao longo de milhares de anos, era muito comum que os grupos humanos eles se deslocassem em busca de alimentos. Foram onde começaram a construir as primeiras aldeias. E com essa busca de alimentos, eles se tornaram sedentários, Então iniciou a sedentarização. E nessas regiões que eles se paravam, que eles se fixavam, eram regiões de terras férteis, Por quê? Eram terras que eram mais produtivas, próximas de rios, que eram essenciais para a agricultura. E as primeiras aldeias, elas eram mais seguras, ou seja, tinham mais proteção, protegiam do calor, do frio, da tempestade, de ataques de animais. E com isso, quando eles começaram a se fixar nos lugares, eles começaram a ter mais alimentos. Esses grupos humanos, eles começaram a se alimentar melhor, eles viviam mais e com isso também houve o aumento da população. Vocês aprenderam também na unidade 4 sobre as trocas comerciais. Com o desenvolvimento da agricultura e com o aperfeiçoamento da agricultura, foi preciso utilizar várias técnicas de colheita e essas colheitas se tornaram fartas, Muitas vezes eles acabavam produzindo mais do que o necessário para a alimentação e para a sobrevivência. E dessa forma, esses grupos humanos, eles perceberam que havia a necessidade de guardar o excedente desse alimento que sobrava, E com isso também eles começaram a perceber que eles poderiam fazer trocas dessas mercadorias. E essas trocas eram conhecidas como escambo, porque não envolvia o dinheiro, era sem uso do dinheiro, Porque eles começaram a ter tantos tipos de alimentos sobrando, eles começaram a armazenar e mais tarde despertaram isso nele. Nossa, nós podemos fazer a troca dessas mercadorias. E uma dessas trocas que eles mais faziam eram com sementes, tá? Por isso a palavra surgiu o escambo. O que é o escambo? É troca de mercadorias que não envolve dinheiro, sem o uso do dinheiro, tá? Então essa foi a nossa revisão do que vocês aprenderam até agora da unidade 4. Vamos continuar então com a nossa aula de história, começando pela tarefa. A última tarefa de casa, foi o família e escola. Vocês tinham que conversar com o adulto de sua família e ter perguntado para ele se ele já adquiriu algum produto por meio do escambo. Então, essa tarefa é resposta pessoal, tudo bem? Tá? Então, não tem como nós fazermos a correção, tá? Porque cada um de vocês anotaram uma resposta diferente. Então, eu peço que vocês abram o livro na página 97 para continuarmos com o nosso conteúdo de história, a organização social das aldeias. Vamos lá? A construção de aldeias, levando os seres humanos ao sedentarismo,
foi um processo que durou milhares de anos, né? Então, olha só, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Foi onde começou a organizar, né, a se obter as primeiras aldeias. Só que isso levou milhares de anos, tá? E com a sedentarização, novas formas de organização em grupo passaram a existir. As primeiras aldeias eram formadas a partir de clãs, em que as famílias mantinham vínculos por meio da mesma origem. O que é o clãs, né? Clãs constituem-se num grupo de pessoas que são unidas por parentescos, por parentes, tá? Então, as primeiras aldeias eram formadas a partir de clãs, que constituíam-se em grupos de pessoas formadas por parentescos, tá? Em que as famílias mantinham vínculos por meio da mesma origem, né? Por terem essa relação entre o parentesco. A autoridade de um clã era geralmente do membro mais velho do grupo, tá? Nos clãs, a terra pertencia a todos os membros do grupo e o trabalho era coletivo, todos participavam. Aos homens cabiam a caça e a pesca, além de construção das moradias e segurança da aldeia. Já as mulheres eram responsáveis pela plantação e colheita dos alimentos, pela confecção das cerâmicas e das vestimentas, além do cuidado dos filhos, tá? Então, essa era a organização social das aldeias. De acordo, né, com o sedentarismo, que durou milhares de anos, né, eles foram formando grupos, organizando grupos que passaram a existir esses primeiros grupos. E esses grupos, as aldeias, tá? E essas primeiras aldeias eram formadas a partir de clãs. O que era o clãs mesmo? Grupos de pessoas unidas por parentescos, tá? Então, essas famílias, elas mantinham vínculos por meio da mesma origem. A autoridade de um clã era geralmente o membro mais velho do grupo. E ali o trabalho era coletivo, todos participavam. Os homens na caça e pesca, além da construção das moradias e segurança da aldeia, e as mulheres eram responsáveis pela plantação e colheita dos alimentos, pela confecção das cerâmicas e das vestimentas, das roupas, além do cuidado dos filhos. Tudo bem? Você é o historiador. Será que os utensílios dos povos antigos ainda são úteis nas sociedades atuais? Faça uma investigação observando o utensílio retratado na imagem. Olha só, vale lembrar, né, que esse utensílio aqui é uma fonte histórica material. Lembra que nós aprendemos lá no comecinho do ano o que é fonte material, tá? Então, esse utensílio é uma fonte material histórica. Mas será que hoje é usado ainda nas sociedades atuais? Agora responda: de que material esse objeto é feito? De que material esse objeto é feito, né? É um objeto feito de cerâmica, tá? Então respondam aí certinho. De que material esse objeto é feito? Esse objeto é feito de cerâmica, tá? E essa foto aqui, ó, é a cerâmica originária da Mesopotâmia. B. Você consegue identificar a função do objeto? Por que
será que eles utilizavam esse tipo de objeto antigamente? É porque é um tipo de tigela, certo? Então, na B, vocês podem responder. É um tipo de tigela e poderia ser usada para armazenar alimentos que eram colhidos ou preparados para o consumo, tá? Então, se você consegue identificar a função do objeto, sim, né? Nós podemos, que ele tem aparência, é um tipo de uma tigela, que eles poderiam usar, poderia ser usada para guardar, né? Armazenar alimentos colhidos ou os alimentos preparados para o consumo. Pergunta C. E na sua casa? Há algum objeto de uso cotidiano que é semelhante a esse? Se sim, qual é o objeto e para que serve? Então, a C é pessoal, tudo bem? Lembrando, essa cerâmica, ele lembra uma tigela, tá? Então, a C, respondam pessoal. Na página 98, continuando. As primeiras cidades, tá? Então, nós falamos das primeiras aldeias, agora o surgimento das primeiras cidades. O surgimento das primeiras cidades está ligado ao período da história que os historiadores denominam de antiguidade ou história antiga, tá? Então, nós podemos denominado com essas duas palavras, antiguidade ou história antiga, quando se fala do surgimento das primeiras cidades. Uma das primeiras cidades da história é Çatalhöyük, com cerca de 7.000 anos, localizada no Planalto de Anatólia, no atual território da Turquia. Olha só, essa cidade chegou a ter cerca de 10.000 habitantes que se dedicavam à agricultura e praticavam também o pastoreio. Além disso, os habitantes do local, eles produziam cerâmica, esculturas e vestimentas. Além de ser uma das primeiras cidades, Çatalhöyük também chama a atenção dos pesquisadores por sua organização única. Lembra que a tia Renata já havia falado, não havia ruas. As casas eram construídas lado a lado e o acesso se dava por onde? Pelos telhados. Daí, o, o uso de escadas na parte interna quanto externas das casas. O principal recurso usado na construção das moradias era barro em forma de tijolos, tá? Então, olha só, o surgimento das primeiras cidades está ligado com o período da história e os historiadores chamam esse período de antiguidade ou história antiga. E uma das primeiras cidades da história, qual é a cidade? Çatalhöyük, com cerca de 7.000 anos, tá? Hoje, no atual território da Turquia. E essa cidade chegou a ter cerca de 10.000 habitantes. Eles praticavam o quê? A agricultura e o pastoreio. E além disso, também, eles produziam cerâmica, esculturas e vestimentas. Além de ser uma das primeiras cidades, Çatalhöyük também chama a atenção dos pesquisadores pela sua organização única. Não haviam ruas, as suas casas eram muito próximas uma das outras. E o principal recurso utilizado na construção das moradias era o barro em forma de tijolos. Além de Çatalhöyük, outras cidades que se destacaram como primeiros núcleos urbanos da história desenvolveram-se na região da Mesopotâmia, cujo nome significa terra entre dois rios, onde estão localizados os rios Tigre
e Eufrates. As primeiras cidades formadas e que se desenvolveram na região foram Eridu, Uruk e Nippur, há aproximadamente 5.000 anos. Apesar do clima seco e quente, os povos da Mesopotâmia usaram as águas dos rios para irrigar o solo, possibilitando a prática da agricultura. Aqui as principais cidades da Mesopotâmia. As principais cidades, né, da Mesopotâmia, tá? As cidades da Mesopotâmia eram independentes, ou seja, cada uma tinha o seu próprio governo, que era organizado por um rei. Mas, mesmo independentes uma das outras, os povos que as habitavam tinham características em comum, como a organização social e econômica. Por isso, são chamados pelos historiadores de povos mesopotâmicos, tá? Então, cada cidade da Mesopotâmia, eles eram independentes, ou seja, cada cidade tinha o seu próprio governo, organizado por um rei. Conforme as cidades mesopotâmicas foram se desenvolvendo, as famílias se tornaram proprietárias das suas moradias e também das terras quando eles tinham essas terras. A propriedade das terras da Mesopotâmia era transferida para os filhos por meio de herança. Passava de pai para filho essas terras, tá? E geralmente as moradias da Mesopotâmia eram construídas em torno de um pátio que dava acesso a todos os cômodos. Algumas tinham escadas que levavam para o andar superior. As moradias eram feitas de tijolos de barro e o pátio descoberto no centro da construção mantinha a casa fresca e arejada e boa circulação de ar, como vocês podem observar no desenho, na imagem, na representação. E a maioria dos habitantes dessas cidades, eles praticavam agricultura. O que eles cultivavam? Cevada, cebola, alho, tâmara, gergelim, entre outros alimentos. Também havia o pastoreio, como a criação, por exemplo, de ovelhas, cabras, porcos e bois. E por meio do pastoreio, eles obtinham a carne, o lã e o leite. Além disso, os bois também serviam como força motriz para puxar arado e carros de transporte. Outros povos mesopotâmicos também dedicavam-se ao comércio como artesãos, produzindo cerâmicas, joias, vestuários e móveis para as moradias, tá? Então, olha só, cada cidade da Mesopotâmia tinha o seu governo, tá? Tinha o seu rei, e a maioria dos habitantes dessas cidades praticavam a agricultura e o pastoreio para sua sobrevivência, tá? E também tinham aqueles outros povos que construíam, eles eram artesãos, né? Eles produziam cerâmicas e joias e vestuários e móveis para as moradias. Olha só, isso aqui é uma joia de ouro, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, originária da Babilônia, que é uma das cidades que se desenvolveram na Mesopotâmia também, tá? E essa variedade de atividades exercidas pelos habitantes caracterizou as cidades da Mesopotâmia, com o passar do tempo, como grandes núcleos urbanos,
ou seja, espaços com grande aglomeração de pessoas e com a oferta de inúmeros serviços, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre as primeiras cidades, tá? E a organização social das aldeias. E como tarefa de casa, a página 165, tá? Olha, 165. Os exercícios 1, 2 e 3. 1. Enumere corretamente a ordem cronológica os seguintes acontecimentos: o aumento da população de utensílios de cerâmica para armazenar os alimentos, desenvolvimento da agricultura e o aumento das colheitas, a necessidade de um lugar apropriado para estocar alimentos e a necessidade de armazenar as sobras das colheitas. Então, vocês podem voltar lá nas páginas 94 e 95 para enumerar o exercício 1. 2. Explique o que é o escambo e cite um exemplo, tá? O que é escambo mesmo? Nós já falamos no comecinho da aula de hoje, na revisão. E o exercício 3. Circule os principais gêneros agrícolas produzidos pelos povos da Mesopotâmia. Então, vocês irão circular quais desses alimentos que eram produzidos pelos povos da Mesopotâmia. Tudo bem? Então, a tarefa de casa, a página 165. Qualquer dúvida, pode procurar a tia Rê, tá? Um beijo e até a próxima aula!